Bom, pessoal, continuando aí com as aulas de revisão de funções trigonométricas, agora nós vamos abordar a função tangente de x. Então aqui ela está uma função simples que somente a tangente. Então o período dela é sempre π e a imagem dela sempre r. Para qualquer valor que você multiplicar ou somar ou dividir, a imagem da tangente é sempre r. Então, a tangente vai ter esse gráfico aqui, que ele começa em zero, de zero, ele vai crescendo até o infinito positivo. Então, em 90 graus ela não vai existir. Aí ela gera um salto, começa do infinito negativo, vai crescendo, passando em 180 por zero, vai até o infinito positivo. Em 270 ela não existe, vai do infinito positivo crescendo, passa por 360 graus em zero, vai crescendo. Então, pode ver que ela anda de 100 em 180 graus, ela tem um pico de não existência. Então, isso aqui vai ser demonstrado aqui no domínio. Então, no domínio, a gente vai pegar sempre o primeiro arco que não existe, que é sempre o arco de 90 graus, e somar aqui o período, ó. Π é 180, então 180 vezes n com n pertencente a z, porque eu posso ter volta positiva ou negativa. Então agora um exemplo que a gente coloca aqui, eu coloquei uma função que eu multiplico ela por 3. Então tá vendo? A imagem continua sempre real. Não interessa eu multiplico por 3, por 30, por menos 7, por 40, ou eu somo 10, 20, 30, a imagem é sempre R. Aí o que a gente tem que ficar preocupado? Com arco, que agora aqui não é x. Então a fórmula do período da tangente é π sobre n. Então, quem que é o nosso n? O nosso n é o valor 3. Então vai ficar π sobre 3. Mas π sobre 3 é 60 graus. Então esse aqui é o período. Então de 60 em 60 graus, nesse caso aqui ela não vai existir. Então para a gente montar o domínio, então eu vou pegar lá, montar uma tabelinha x, o arco modificado e o y. O arco modificado sempre tem que dar os arcos originais, dos extremos, 0, 90, 180, 270, 360. Então a gente só preocupa com o primeiro que não existe, que é 90. Se 3x tem que dar 90, obviamente que o x é 30, né? Então, em 30 graus vai ser o primeiro arco que não existe. Então na hora de escrever a fórmula, vai ser x que pertence a e, tal que aqui é o primeiro arco, x diferente de 30, mais 60 graus vezes n, porque 60 é o período dessa função que eu achei aqui em cima, com n pertencente a z. Agora, a cotangente, né? Tá aqui uma função simples, só cotangente de x, o período dela também vai ser π, a imagem dela também sempre real, independente se eu estou multiplicando um número, somando ou subtraindo. Tá? E o domínio dela vai ser o x pertencente a R, tal que o x diferente de zero, que é o primeiro arco da não existência, mais 180 graus vezes n com n pertencente a z. O 180 aqui, porque é o período. Então vamos observar o gráfico. Então o gráfico ele já começa lá do zero no infinito positivo. Então no zero ele não existe, pode observar que eu coloquei até a reta do y pontilhada. Então ele vai começar lá do infinito positivo, ela vem decrescendo, passa por 90 em zero, decresce até o infinito negativo. Aí em 180 é outro arco que não existe, porque ela anda de 100 em 180 graus, começa do infinito positivo, vem decaindo e vai até o infinito positivo em 360. Então nota-se que na tangente ela crescia, na cotangente ela decresce. Então peguei um outro exemplo aqui, ó, y igual a 100 cotangente de um arco x sobre 2. Então, aqui tá vendo? Eu estou multiplicando por 100, podia estar multiplicando por 1000, por 4000, a imagem é sempre R. Então, quem que é o período? A fórmula da cotangente também é o período é π sobre n. Agora, o nosso n, olha lá, é x sobre 2, então o nosso n aqui é meio, né? Então, uma fração dividindo na outra, eu multiplico pelo inverso da segunda, deu 2π. Então, o período agora desta função aqui, 360. Então, se eu montar essa tabelinha, o arco x sobre 2 modificado seria o 0, o 90, o 180, 270, 360, que até eu omiti aqui. Né? Mas a gente tem que preocupar só com o primeiro que não faz resistência para montar o domínio. Então, o primeiro que não faz resistência é 0.
Se x dividido por 2 é zero, o x também é zero. Então, nesse caso aqui da cotangente é fácil, sempre o primeiro arco da não existência vai ser zero. E eu vou somar o período, que nesse caso aqui é 360 vezes m com m pertencente a z. Mais tarde nós voltaremos com novos vídeos.